Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos em mais um vídeo, a verdade, a origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Vimos em nosso último estudo, irmãos, tivemos alguns dias em que não postamos os vídeos, mas estamos continuando agora. O nosso último estudo foi Jesus Cristo ensinando a seus discípulos como ser fiel. Fiel tanto no pouco como fiel no muito. E com uma ressalva muito importante, irmãos, que o próprio Jesus Cristo diz: não importa a quantidade daquilo que você é fiel. Não importa a quantidade. Não importa se é muito ou se é pouco. Agora, o que importa é se você vai ser fiel ou infiel. Por que essa dinâmica de Jesus Cristo? A importância da pessoa ser fiel é o seguinte: Jesus Cristo ensinou, falou na sua história do mordomo infiel. Ele se utilizou de normas. O próprio mordomo se utilizou de normas e subterfúgios, mesmo fazendo as coisas erradas. Ele conseguiu sair daquela situação sendo ainda elogiado pelo seu patrão. Ele usou, digamos assim, de astúcia, certo? Mas ele conseguiu se sair limpo, mas de forma errada. Foi isso que Jesus Cristo quis demonstrar na história do mordomo infiel. Por isso Jesus Cristo disse que os filhos do mundo, quer dizer, aqueles que não seguem seus ensinamentos, são mais prudentes do que os filhos da luz, aqueles que seguem seus ensinamentos. Por quê? Porque os filhos do mundo, eles utilizam maneira de sair da situação que, se as pessoas não pesquisar, não procurar saber direitinho, termina elogiando ele pela astúcia que ele utilizou. E isso são coisas que os filhos de Deus não podem fazer. Os filhos de Deus têm que usar a verdade para sair das situações. Agora, a verdade de forma inteligente, prudente, e não de qualquer forma, porque termina sendo injustiçado. Por isso Jesus Cristo diz a seus discípulos: porque aquele que é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas vocês não foram fiéis, ou seja, mesmo sabendo que o seu patrão, por exemplo, é errado, você não consegue ser fiel a ele. E até mesmo diz até assim: ele também não está roubando. Quer que tenha roubado um pouquinho dele também? Ele é injusto mesmo? Se você não consegue ser fiel nem aos infiéis, quem vai dar a vocês as riquezas verdadeiras? E se naquilo que não é seu, você não for fiel, quem dará a vocês aquilo que realmente vocês merecem? Por isso eu digo a vocês, meus discípulos, disse Jesus Cristo: ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai aborrecer um e amar o outro, ou vai amar o outro e aborrecer o seguinte. Ninguém pode servir a Deus, o Pai, e ao mesmo tempo servir e praticar as coisas erradas, sejam elas grandes ou pequenas. Não podeis servir a Deus e a Mammon, ou as riquezas do mundo, ou ao rei do carnaval. Ou seja, Jesus Cristo quer dizer que para seus discípulos há um meio termo, certo? Não vai poder ficar em cima do muro. Precisa decidir. Se é fiel, tem que ser fiel para sempre. Se é injusto, nem tente enganar, que não vai dar certo. Agora, se for fiel, seja fiel e sincero em tudo. Ser fiel não quer dizer para o homem ser perfeito, acertar tudo, não. Ser fiel é ser sincero, reconhecer o erro e botar tudo para fora, certo? Não é esconder, não. Isso não é ser fiel. Isso é ser malicioso. Então, quando Jesus Cristo ensina essas coisas, irmãos, aos religiosos, fariseus, escribas que sempre estavam ali infiltrados no meio dos seus discípulos, ouvindo essas coisas, ele não gosta, e eles eram pessoas que não gostavam de doar a ninguém. Religioso é assim. Religioso que segue sua religião, segue seu líder espiritual, segue aquilo outro.
segue normas, segue ordens, só não segue a Deus e os ensinamentos de Jesus Cristo. Não está fazendo nada. Normalmente esses aí são avarentos. Não gostavam de distribuir as coisas para ninguém. Por isso, quando ouviram o ensinamento de Jesus Cristo para amar o próximo e ajudar o seu próximo, eles começaram a zombar de Jesus Cristo. Foi nessa hora, irmãos, quando Jesus Cristo disse para amar o próximo como a si mesmo, eles começaram a zombar deste ensinamento de Jesus Cristo. Foi nessa hora que Jesus, digamos assim um termo, começou a pegar pesado. Jesus olha para eles e diz: vocês são os que se justificam a vocês mesmos na frente dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações cheios de imundícias. Porque aquele que diante dos homens tem cargos religiosos elevados, para Deus é abominação. Raça de víboras religiosas. Será que vocês não entendem que a lei e os profetas só duraram até João Batista? A partir de agora é anunciado o reino de Deus em espírito, e todo homem que quiser entrar nele tem que colocar força espiritual. Não é material, é espiritual. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um só tio da lei sem que tudo se cumpra direitinho. Ou seja, eu, Jesus Cristo, cumprirei a lei de Moisés por completa, e com isso implantarei o evangelho da lei da graça. Por isso, eu tenho o poder de dizer que qualquer um que deixar a sua mulher sem provar que ela adulterou ou traiu ele, comete um erro, pecado. E se depois ele, que já está no erro de ter quebrado a promessa que fez no altar, terminar se casando com outra, então agora ele comete pecado e prostituição também. E aquele que se casar com a mulher que foi deixada do seu marido sem ter cometido traição ou adultério contra ele, comete pecado também. Irmãos, os religiosos ficaram de boca aberta com esse tipo de ensinamento de Jesus Cristo. E é nessa hora que Jesus Cristo aproveita e vai mais longe, mais fundo ainda. Jesus Cristo diz: havia um homem rico, vestido das melhores roupas, e vivia todos os dias regalados de tanto luxo e bens. E havia também um mendigo chamado Lázaro, que ficava sentado na porta da casa desse rico, e desejava comer as sobras de comidas que o rico jogava fora, que sobrava e o rico jogava fora. E até os cachorros lambiam as feridas de Lázaro na rua. Aconteceu um dia que o mendigo Lázaro morreu, e os anjos do Senhor levaram a alma de Lázaro para o seio de Abraão, lugar provisório ou paraíso para aqueles que esperam em Deus. Mas também no mesmo dia morreu o rico, e simplesmente ele foi sepultado. O rico foi levado para o Hades, em grego, Sheol, em hebraico, e inferno, em latim, transliterado para o português. E quando estava lá no inferno, o rico levantou os olhos e viu na frente um abismo. Depois levantou o olhar mais ainda e viu na parte de cima o seio de Abraão, ou como chamamos, paraíso. Lugar de descanso para aqueles que irão ser salvos. E além de Lázaro, que está no lugar de descanso, ou seio de Abraão, o rico reconhece também o próprio Abraão, pai da fé. Então ele diz para Abraão: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro toque com o dedo na água e toque na minha língua e me refresque, porque estou atormentado aqui em chamas. Abraão respondeu ao rico que estava em sofrimento do outro lado do abismo, na área do inferno. E respondeu e disse: Filho,
tivesse tudo de bom quando estavas em tua vida lá na terra, tudo de bom e do melhor, e não procuraste ser rico para com Deus também, mas não se lembrasses mas que Deus existe. E Lázaro só recebeu sofrimento em toda a sua vida. Sempre pedia a Deus misericórdia para aliviar o seu sofrimento e nunca teve descanso ali na terra. Agora ele descansa, pois passou uma vida de sofrimento e sempre se lembrou de Deus. E tu é atormentado porque tiveste tudo em tua vida, mas não te lembraste de Deus. Apenas de boca falaste em Deus, apenas lembrava bem distante, mas nunca se preocupou em servir a Deus de verdade. Irmãos, o que Jesus Cristo conta aqui não é uma parábola, não é uma história, irmãos. Não é uma simbologia de palavras, não. Aqui Jesus conta um fato verídico, real e literal. Jesus Cristo nunca disse que essa história é uma parábola. Quem diz que esse fato que Jesus Cristo revelou é uma parábola são os tradutores das versões traduzidas da Bíblia. Eles colocam o título em cima, parábola do rico e Lázaro. É eles, por conta própria, que colocam. Jesus Cristo não. Certo? Jesus Cristo, ele começa com o verbo que indica existiu. É o verbo havia, de haver, existir. Aconteceu. Havia um rico. É assim que Jesus Cristo começa a dizer. Certo? Então, eu creio firmemente que tudo aqui é literal. E é através desses ensinamentos que nós conhecemos mais sobre a vida após a morte. Aquilo que muita gente quer conhecer é revelado aqui. Muitos mistérios após a morte se descobrem aqui no ensino de Jesus Cristo. Não é conto de fada, não é fantasia, não é alguém que disse que foi e voltou, que ninguém viu, ninguém pode provar. Aqui é Jesus Cristo. Aqui é a Bíblia, aqui é o ensino de Jesus Cristo. Aqui você sabe o que é que vai acontecer após a morte. Tá vendo? Ele começa com o verbo havia, ou seja, existiu. Por isso precisamos entender que, de acordo com esse fato de Jesus Cristo contou, quando alguém morria antes da morte e ressurreição de Jesus Cristo, a alma dessa pessoa descia às partes inferiores da terra, ou embaixo de nós. Certo? Isso é antes de Jesus Cristo ressuscitar dos mortos, viu? Lá embaixo, veja o que Jesus Cristo revela para nós. Lá embaixo, de um lado tinha o seio de Abraão, o chamado paraíso, que Jesus Cristo fala para o ladrão da cruz. Lembram? Quando ele está na cruz e o ladrão diz para ele: mestre, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Era o seio de Abraão que ele estava se referindo. Onde ficava o seio de Abraão? Nas partes inferiores, debaixo de nós, debaixo da terra. Embaixo da terra, onde ficava o seio de Abraão, o paraíso, ao lado dele ficava um local chamado abismo, que Abraão vai contar isso nessa verdade, dessa história que Jesus conta. O próprio Abraão diz: tem um abismo no meio. Havia um abismo, certo? Eram 3 compartimentos que existiam no inferno antes da ressurreição de Jesus Cristo. Eram 3 compartimentos. O lugar do paraíso de descanso, para onde iam as almas que morriam com a fé em Jesus Cristo, que ele ainda ia morrer pelos nossos pecados. Ele ainda ia morrer. Então, todos os pais da fé, todos aqueles que morreram até Jesus Cristo ressuscitar dos mortos e nos salvar, todos que morreram antes, mas morreram com a fé em Jesus Cristo, ia para esse lugar, paraíso, seio de Abraão. Era um lugar de descanso. Era um pouquinho do céu. Só que nas partes de baixo da terra. Por que isso? Porque Jesus Cristo ainda não tinha derramado seu sangue limpo para que desse o poder de nós de podermos subir. Ninguém tinha subido ainda. Nós vamos aprender Jesus Cristo a dizer que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então Jesus Cristo era o único que tinha descido do céu.
Até Jesus Cristo, ninguém tinha ido para o céu ainda. Então, o que acontece, irmãos? Temos o seio de Abraão, temos no meio um abismo, e do outro lado, o que é que nós encontramos do outro lado? Hades, Seol, inferno, Tártaro, Gêena, ou mais simplesmente chamado lugar de sofrimento, para onde vão todos aqueles que morreram sem a fé em Jesus Cristo. Certo? De um lado o seio de Abraão, para onde iam todos aqueles que morriam com a fé no Messias, no Salvador, viria para salvá-los dos seus pecados. Então, ia para o seio de Abraão. No meio, um abismo. Certo? Nesse abismo nós vamos aprender que estavam os piores demônios de Satanás presos com cadeias lá dentro. Eles não podem nem se soltar, porque são muito poderosos. Está nesse abismo. Só vão ser libertos no Apocalipse e na grande tribulação. O próprio Satanás receberá a chave para poder abrir o poço do abismo. Do outro lado nós temos o lugar de sofrimento. No hebraico, no grego, Seol, Hades, e no latim inferno, transliterado para o português também inferno, que nós conhecemos como inferno. Então, lugar paraíso, no meio abismo, e do outro lado o inferno, o Hades. Então, era impossível que do seio de Abraão alguém passasse para o inferno, porque tinha um abismo no meio. E era impossível que do inferno alguém fosse para o seio de Abraão. Ou seja, quando morria, já ia com os destinos certos. Nem volta para esta vida mais, uma pessoa que morre, e nem passa de um lugar para outro. Então, quando alguém morria e esperava com fé a vinda do Messias, que seria Jesus Cristo, iria para o seio de Abraão, ou paraíso. Quem morria sem a esperança na fé do Messias prometido por Deus, vai direto para o inferno, Hades ou Seol. E no meio estava o grande abismo que continha os piores demônios que o mundo já viu, o chamado alto escalão de Satanás. Estão presos dentro desse abismo. Então, iremos aprender, a partir do nosso próximo estudo, mais profundamente sobre isso. Mas o que nós queremos enfatizar aqui é a veracidade dessa história de Jesus Cristo, do rico e do Lázaro, mendigo. E podemos contemplar as coisas que acontecem após a morte. Você não precisa de fantasma para lhe dizer, certo? Você não precisa de alguém que vá lá e volte para dizer. Seus parentes que morreram não vão voltar. Quem volta dizendo que é seu parente é um demônio se desfazendo, se transfigurando e se fazendo com voz dele, do seu parente. Tudo parecido. Mas é demônio, que a Bíblia diz que eles podem fazer isso. Por que Deus permite isso? Porque Deus já está dizendo que não pode voltar mais. Uma vez morreu, segue-se para o juízo. Não volta para essa vida jamais. Todos os que voltaram e mandaram mensagem são demônios. Todos que mandaram mensagem para esta vida foram demônios, se utilizando da personalidade da pessoa que morreu para enganar. E quem foi enganado? Aqueles que não conhecem os ensinos de Jesus Cristo. Quem conhece os ensinos de Jesus Cristo não se engana. Sabe que a pessoa que morreu não volta jamais. De jeito nenhum. Certo? Então, desse ensinamento, irmãos, que nós vamos aprender hoje e amanhã eu farei o complemento, nós vamos saber tudo sobre a vida após a morte. Quer dizer, tudo o suficiente. Tudo não, mas tudo o suficiente para você não ficar atrás de história de Trancoso, certo? Atrás de conto da carochinha. Jesus Cristo ensinando é Jesus Cristo ensinando. Quem crer nele tem a vida eterna, tem a verdade e não vai se perder de jeito nenhum, de jeito maneira. Este abismo, irmão, quando Lázaro olha para cima, quando o Lázaro não, o rico, ele está em chamas, está em sofrimento.
ele olha para frente, tem um abismo no meio. Quando ele olha mais para cima, ele vê Abraão e vê Lázaro. O interessante é que quando Jesus conta a história, que conta exatamente a maneira como o rico ele olha, Jesus quis dizer o seguinte, que é 3 compartimentos. O compartimento onde está o seio de Abraão e o paraíso está mais acima, certo? Está, digamos assim, num grau mais elevado. Aqui está o seio de Abraão, o paraíso, onde está o descanso para aqueles que morreram com a fé em Jesus Cristo. Mais embaixo um pouquinho está o abismo, onde ninguém pode pular, um abismo que eu acho que não tem nem fim, certo? O poço do grande abismo, que lá em Apocalipse nós vamos estudar isso, né? Ninguém pode entrar e ninguém pode sair nesse abismo, certo? Tem uma chave trancando ele, essa chave é dada a Satanás. Lá no Apocalipse é quando ele abre esse poço para atormentar as pessoas na grande tribulação. Ao lado do abismo está o lugar de sofrimento, o inferno, o Hades, o Seol. Por isso que o rico que está em sofrimento, lá junto com muitos outros que estão condenados, ele olha para cima para poder ver o seio de Abraão, tá entendendo? A inclinação, ele olha para cima. E ele diz para Lázaro, ele diz para Abraão, ele reconhece Abraão e reconhece Lázaro. Observem que eles reconhecem, eles estão com consciência. Não morre não, não se extingue não, como muita gente diz não. Como muitas religiões ensinam, que ali quando morre se acaba tudo, não. Tem consciência, ele se lembra de Lázaro. E o próprio Abraão diz a ele que ele viveu muito bem a sua vida e não deu a menor importância. É normal, irmão. Teve dinheiro, teve tudo o que quer, é normal, não dá muita importância para Deus. Só quem dá importância para Deus é quem sente falta das coisas. O pobre. E não é todos pobres, o pobre que realmente quer seguir Jesus Cristo, que reconhece seu estado de pecado. Aí ele vai para os pés de Jesus Cristo. Somente esse, irmão, dá atenção aos ensinos de Jesus Cristo. Então, o rico que está em sofrimento diz, Pai Abraão, pede a Lázaro que toque com o dedo na água e toque na minha língua para diminuir este sofrimento que estou passando aqui. Sabe o que é que Abraão diz? Tem um abismo no meio, que quem está aqui no seio de Abraão não pode passar para ir para o inferno. E quem está aí não pode vir para aqui. Tem um abismo no meio, estamos separados. É impossível isso. Sabe o que é que o rico diz ao pai Abraão? Bom, se é assim, eu já vi que estou realmente perdido. Agora, pai Abraão, faça um favor. Isso aí são palavras minhas. Mais ou menos isso. Faça um favor, mande que Lázaro volte para a vida lá em cima, no mundo dos vivos, para alertar os meus irmãos que vivem da mesma maneira que eu, para que eles não venham para este lugar aqui, para que eles se salvem. Observem, irmãos, que o que o rico quer dizer é que os seus irmãos, que também eram ricos, viviam do mesmo jeito, sem dar a mínima importância para Deus. Mas ia, viu? Ia para os templos religiosos, dizia que adorava a Deus, aquela coisa toda, mas sendo rico, irmão, sem distribuir os bens para os pobres, sem ajudar, não tem condições não, irmão. Tem condições não. Sejamos sinceros, certo? Jesus Cristo, quando disse que é mais fácil passar um camelo pelo orifício de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, não foi brincadeira não. Jesus sabe o que é que diz, o que é que faz. É muito difícil. Se você tiver tudo, você abandona Deus, porque eu e você somos ruins para nós mesmos. Não venha com essa história não, que pode ter muitas riquezas e ainda servir a Deus. É mentira. Mentira minha, mentira sua. Porque se eu tiver muitas riquezas, eu vou obedecer Jesus Cristo com amor. E o que Jesus Cristo pede a mim? Ama teu próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? Todos aqueles no mundo que precisarem de mim. Precisar de uma roupa para eu comprar, precisar de comer para eu comer. Eu vou ter que matar a fome de todos. Vai sobrar alguma coisa? Não vai sobrar nada. Mas isto é amor.
E se eu não distribuir, eu não estou cumprindo o mandamento do amor ao próximo como a ti mesmo. Então, irmão, não há escapatória. Ou você é, ou você não é. Então, se você for rico, é muito... Por isso que Jesus disse. É muito... Olha, peça para não ter riqueza. Porque depois que eu e você peguem riqueza, para soltar é difícil, viu? É melhor nem ter. Por isso que Paulo disse que aqueles que desejam ser ricos caem em laços do diabo. O diabo prende ele na riqueza. Não, mas eu sirvo a Deus, eu faço a obra, eu faço muitas caridades. Não importa quantas caridades você fizer. O que importa é que você tem que distribuir para os pobres. Essa é a lei do amor ao próximo. E viver na dependência de Deus. Não é na dependência do seu dinheiro, não. Tendo tudo, da geladeira cheia, tudo. Não. Viva a vida normalmente, o pão cotidiano de cada dia. Viva dependendo de Deus, que é melhor. Lázaro, pai Abraão, diz para eles que o rico pede para Lázaro voltar à vida. É aí que morrem muitos ensinamentos errados, dizendo que uma pessoa que morreu volta para avisar alguma coisa, para dizer alguma coisa. É mentira, é demônio. Pai Abraão está dizendo isso aí agora. Diz para o rico, eles têm a Bíblia, com os irmãos do rico, eles têm a Bíblia, que sigam a lei de Moisés, que é a Bíblia. Eles têm a lei de Moisés, que eles sigam. Porque uma pessoa vai voltar para poder avisar eles. Aí o rico diz a pai Abraão, não, pai Abraão, eles não vão ler a Bíblia não, que eles não dão atenção, não, é igual a mim. Não vão dar atenção não. Não vão dar atenção aos ensinamentos de Jesus Cristo, não. São igual a mim. Agora, se uma pessoa aparecer dos mortos, que já morreu, aí eles vão ter medo e vão dar atenção. Aí pai Abraão diz a eles, se eles não creem nas escrituras de Moisés, na lei, na Bíblia Sagrada, se eles não acreditam na Bíblia, quem dirá vai acreditar que os mortos voltam? Eles vão gritar que é um fantasma, vão correr. Não vão seguir nada não de fantasma não. Certo? Então que sigam a Bíblia, que sigam os ensinamentos. Eles não são melhores do que os outros não, que vão vir para aqui, para o seio de Abraão, porque procurou se ver a Deus. Certo? Todos iguais. Quem seguir os ensinamentos de Jesus Cristo tem a sua salvação. Quem não seguir não tem. Não tem que ter meio termo não. Não tem que acontecer uma coisa para ele poder se salvar não. Não, é todos iguais. A salvação é para todos. Todos de igual modo têm que aceitar, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, o rico parou aí, porque ele viu que não tinha jeito. Não pode-se mais voltar ao mundo dos vivos. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça para aprendermos cada vez mais. E vamos completar esses ensinamentos, viu? Amanhã, se Deus permitir, se eu não puder amanhã, mas depois de amanhã, nós vamos terminar este estudo sobre a vida após a morte. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo nos ajude cada vez mais, nos dando graça, amor e força para seguir este Evangelho do nosso Senhor. Que Deus abençoe a você e abençoe a mim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.